E aí, então, toda essa questão, que vem à tona, né, então a Meimei, ela tem que ter uma mãe forte, né, para que dê conta daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque ela foi uma filha que passou pelas mesmas coisas com a mãe dela, e ela teve uma mãe forte. Então quando a avó vem para casa e chega bem na hora que elas estão aí nessa briga de sair de casa, e aí a avó com as tias, com as primas, tudo chegam e levam ela de volta e ela não pode sair, daí ela mente, enfim, e depois ela foge, sai de casa escondida. A mãe, né, que é a mãe da mãe dela, na verdade, a avó da Meimei, chega pra filha e diz: mais do que nunca, a Meimei precisa ter uma mãe forte agora. E aí a mãe dela, sim, mamãe, eu sei disso. Né? Então, a mãe dela tem uma relação estremecida com a própria mãe, e que ficou, sim, da adolescência, e depois do desenrolar do filme isso mostra, isso aparece. Por isso que ela tem dificuldades com a filha. Ela não se conectava com a mãe também impunha que ela fosse perfeita, e ela faz a mesma coisa, porque ela não sabe educar a filha de outro jeito, ela educa do jeito que ela foi educada. E as coisas vêm à tona da mesma forma que vieram na adolescência dela. Então, à medida, né, em que a mãe vai esperando, e é interessante, assim, porque ela percebe que a mãe quer que ela fique bem, que a mãe quer que ela seja feliz, e ela fala isso, né, para as amigas, ela fala isso para ela mesma, né? Eu sei que a minha mãe só quer que eu seja feliz, eu sei que, né? Só que infelizmente as escolhas dela não me fazem feliz. E o adolescente deixa de lado as próprias escolhas para fazer os pais felizes. Ou então ele começa a trazer à tona sentimentos de indignação, de raiva, de agressividade, porque ele está dizendo ali: eu já sou capaz de fazer as minhas escolhas. Eu fui preso na tua educação, nos teus valores até agora. E eu aprendi. Agora deixa eu ir para o mundo e mostrar que eu posso fazer as minhas escolhas. Me deixa caminhar com as minhas próprias pernas. E se eu tiver problema, eu vou voltar e me acolhe. Sabe a parábola do filho pródigo? Que, né, a gente sabe aí da igreja, enfim, independente da sua igreja, é uma história que muitas vezes foi nos contado, do filho que vai embora e que passa sacrifício lá fora, e o pai deixa, dá todo o dinheiro para ele ir, e no momento em que ele passa a necessidade, ele reconhece que na casa do pai dele ele tinha do bom e do melhor. E ele vai voltar. E ele volta para ser empregado do pai, dizendo: pai, passei fome, passei necessidade, aqui você trata tão bem seus pais, seus empregados, deixa eu ficar aqui como empregado, porque eu não mereço, eu não sou digno de ser teu filho. E ele diz: jamais, meu filho. Estamos com as portas abertas e é uma festa cada vez que um filho volta. Então, esse precisa ser o nosso olhar como mãe, de acolher quando o nosso filho cai, quando o nosso filho passa por dificuldades na vida que a gente deixou ele ir, com os valores e educação que a gente deu. Eu me lembro da fala que eu tive com meu pai uma vez, que ele sempre me orientava, né? Quando eu ia para casa do namorado que eu tinha, ele por volta dos 20 anos, ele dizia: olha, cuidado, olha, não sei o quê, não sei o quê, porque os meninos não sei o quê, ppp. E isso me incomodava muito. E na minha terapia, a minha terapeuta disse para mim: Daisy, tu precisa dizer para ele confiar na educação que ele te deu. Tu não tá fazendo nada de errado. Tu precisa falar para ele parar de te ver como uma criança. E teve um dia que ele estava me levando, né, na casa do meu namorado, eu disse para ele: pai, tudo bem, eu sei que tu te preocupa comigo. Confia em mim. Confia na educação que tu me deu. Eu sei o que é certo e errado. E eu te agradeço muito por ter me educado. Mas agora deixa eu fazer do meu jeito. Nunca mais ele me falou aquelas coisas. Eu falei em paz, tranquila, educadamente, respeitosamente com o meu pai, o que eu estava sentindo. E ele me acolheu e me ouviu. E a partir dali ele passou a confiar. E nunca mais ele me falou nada. Só que eu precisei mentir muitas vezes, eu precisei fazer do meu jeito sem que ele soubesse, porque ele não ia acolher e não ia apoiar. Porque ele não se dava conta de que, nossa, eu eduquei essa menina, né? E agora ela é uma mulher, ela pode ter as escolhas dela. Eu confio nas escolhas dela. Só que talvez ele, né, como papel de pai que precisa ter sempre ali, lembrando, cuidado, cuidado, cuidado. Solta um pouquinho. Deixa eu ir, mãe. Deixa eu fazer minhas escolhas, pai. Eu posso, confia em mim. Mas eu quero ter a certeza de que se eu cair lá fora, eu vou poder voltar e vou ter os teus braços abertos para isso. Se acontecer algum problema e eu precisar de ti, eu vou correr para ti. Eu posso correr para ti. E isso é uma coisa que a criança vai construindo com a gente. Que a gente vai dando a eles esse subsídio de que se eles têm um problema, eles podem correr para a gente. Porque a gente não vai julgar, a gente não vai condenar, a gente não vai dizer para ele que ele está errado e botar ele no castigo, punir. A gente vai acolher a dor e depois tentar ver com ele o que a gente pode aprender com essa experiência, né? De que maneira você pode aprender
com essa experiência que você viveu. E assim o adolescente vai ser na vida. Ele vai sim fazer as aventuras dele, com o nosso consentimento ou não, com a nossa sabendo, né? A gente sabendo disso ou não, ele vai fazer. E eu, sinceramente, prefiro que meu filho me diga onde ele está indo, com quem que ele está, do que ele tá dizendo que tá fazendo uma coisa e tá fazendo outra, como 99% dos adolescentes fazem, porque os pais acham que precisam fechar, segurar, controlar, porque ele não é capaz de fazer as próprias escolhas. E confia na educação que você deu pro seu filho e você vai se surpreender. Eu me surpreendo com o meu. Quando eu vejo que ele faz alguma coisa errada e ele sabe que eu vou cobrar ele depois daquele erro, e ele vai lá, resolve sozinho e já me vem com a solução. Olha, mãe, aconteceu isso, 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 eu já fiz isso, 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 e o problema é esse, e a solução é essa, ou então se não teve solução, aconteceu isso, isso. Eu fico surpresa. E cada vez mais eu tô deixando. Que nem agora, sábado passado, ele foi de Uber sozinho na casa de uma amiga, porque tinha uma festinha, se organizou para posar lá, porque não tinha como voltar. E, tipo, perdeu o casaco dele no Uber. E daí, no dia seguinte, ele voltou e disse: Mãe, tem uma notícia ruim para te dizer. E eu já pensando um monte de coisas, né? Porque pousou fora de casa e tal. E eu deixei aberto, filho, se em qualquer momento da noite, de madrugada, tu precisar, me liga que eu vou te buscar. Tudo bem, mãe, eu sei, tranquilo, não te preocupe. E aí, no momento em que ele me fala, né, aconteceu uma coisa ruim para te contar, ele falou: eu perdi meu casaco. Eu acho que eu deixei no Uber, porque eu cheguei lá na menina, né, larguei as coisas lá, a gente foi pra garagem, daí o pessoal chegou e tal. E aí, na hora de eu arrumar minhas coisas, eu achei que eu tinha deixado o casaco ali junto com a minha sacola, com o meu travesseiro, e não tava. E aí eu entrei em contato com o Uber, mandei mensagem, ele não me respondeu. E aí depois eu peguei o celular dele, mandei mensagem de novo e o Uber notificou que não encontrou. Então eu disse para ele: olha, filho, muitas coisas podem ter acontecido, mas eu fiquei muito orgulhosa dele. Eu falei para ele: que bom, meu amor, que você resolveu. De algum jeito você fez o que eu faria. Entrei em contato com o Uber, perguntei para as pessoas ali, ninguém sabe. A gente perde coisas. Eu dei esse casaco para ele, ele gostava do casaco, era um casaco quentinho que ele gostava de sair no inverno. Agora vai ter que usar os outros. Ele sabe da consequência que tem aquilo ali. Aquilo não gerou briga, não gerou castigo, não gerou gritaria. Eu deixei por ele, ele resolveu de uma forma madura. E o adulto que ele está se transformando já começa a aparecer agora na adolescência. E eu permiti que ele fizesse isso por conta e resolvi, percebi que ele resolveu. E deu certo, ele resolveu. Ah, ficou sem o casaco? Ficou, mas talvez eu teria feito a mesma coisa e não teria voltado o casaco. Então, tudo bem, foi resolvido da melhor forma possível para a situação, mas foi resolvido.